Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma segunda-feira para a palestra pública da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. É com muita alegria que aqui retornamos para mais uma segunda de palestra virtual. Lembrando, sempre que a nossa Casa Espírita está fechada, mas as portas virtuais estão abertas para todos vocês. Então, compartilhem as palestras, deixem seus comentários, deixem seu like, se inscreva aqui no nosso canal e aí veja as outras palestras que já tivemos por aqui. É muito bom, aproveite a pandemia para se melhorar, para ouvir mais palestras com a gente aqui. Então, hoje, nós vamos ter um irmão muito conhecido nosso, Mas antes, vamos então fazer a nossa mensagem de abertura do nosso querido Emmanuel, com a psicografia do não menos querido Chico Xavier, do livro Vinha de Luz, a lição número 131, que é intitulada Consciência, onde Emmanuel vai discorrer sobre uma fala de Paulo, que está na primeira carta de Timóteo, lá no versículo 9 do capítulo 3, quando Paulo diz: guardando o mistério da fé numa consciência pura. E Emmanuel vai nos dizer: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina.
Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Então, agora vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus por mais essa oportunidade de trabalho, mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, e no teu santo nome, Jesus, que o Senhor possa purificar os nossos pensamentos e sentimentos, tornar retos os nossos atos. Abençoa-nos, Jesus, abençoa o nosso palestrante da noite de hoje, que ele seja envolvido em paz, em bênçãos, em luz, para que possa fazer sua palestra. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nossos lares, abra os nossos corações e nossas mentes para absorver essas palavras, esses ensinamentos que aqui hoje serão trazidos. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade. Que o Senhor nos envolva a todos na tua santa paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós teremos o nosso irmão Anderson Fernando, né? Para quem não conhece, né? O Anderson é trabalhador aqui do Arautos, né? Não é a primeira vez que está aqui pela internet, e hoje vai nos falar sobre o tema livre-arbítrio e os mecanismos espirituais da evolução. Então, que Jesus o abençoe. Boa palestra, Anderson. Obrigado, gente. Boa noite. Nós vamos hoje fazer um pequeno estudo, uma pequena reflexão sobre alguns pontos doutrinários ligados ao livre-arbítrio, que é um tema que a gente gosta muito e que sempre suscita reflexões interessantes para o nosso crescimento. E na doutrina espírita, no campo do livre-arbítrio, nós vamos ver que os dicionários eles vão ter definições de livre-arbítrio em que o livre-arbítrio seria a ação livre do indivíduo sem nenhuma encolho, sem nenhum obstáculo. O indivíduo teria livre-arbítrio quando ele agisse sem nenhum obstáculo, estaria livre para agir. E esse tema, ele foi muito trabalhado por Santo Agostinho, porque para o cristianismo, esse tema ele tinha um valor muito importante, porque o cristianismo, da época de Santo Agostinho, tinha que definir como o indivíduo se salvaria, né? Então, a questão do livre-arbítrio, dentro do cristianismo, ele sempre foi fundamental, porque a escolha a Deus e não a da nação teria que ser livre, né? A pessoa teria que ter liberdade para escolher se ela quer a graça ou não, segundo Santo Agostinho. E isso é fundamental, então, dentro do cristianismo tradicional. E aí a doutrina espírita e a ciência e as humanidades, elas evoluíram. O que a gente viu é que, por exemplo, no campo do estudo da sociologia, sobretudo nas ideias de Karl Marx e outros sociólogos, o livre-arbítrio não existe. O que existe, segundo Marx, é um determinismo social, em que o indivíduo, dentro da sociedade, joga um jogo de cartas marcadas imposto pela sociedade. Outros sociólogos vão falar a mesma coisa, de que o livre-arbítrio não existiria, porque há uma determinação social. Já Freud vai dizer a mesma coisa. Sigmund Freud vai falar que o indivíduo é empurrado pelo id, pelo ego e pelo superego. E essas forças dinâmicas da alma, o inconsciente, o id, o superego, é que definem quem o indivíduo é, né? Então não teria livre-arbítrio propriamente dito.
Já a corrente de psicologia chamada behaviorismo, de Skinner, vai falar a mesma coisa. Vai dizer que o livre-arbítrio não existe, porque nós somos condicionados. E como seres condicionados pelo cérebro, nós não teríamos livre-arbítrio. O que nós fazemos é condicionamento. Muitas áreas da neurologia, da neurociência, falam a mesma coisa, que nós somos determinados pela genética e pelo cérebro, e pela herança genética dos primatas, e que tudo que nós fazemos é, na verdade, um condicionamento, um determinismo, ora genético, ora social, ora cultural. Essas escolas, elas trazem para nós contribuições importantes que a gente não deve desprezar sobre o ser humano. O que elas todas têm em comum, que bate de frente com o conhecimento espírita, é que todas elas partem de um ponto de vista míope, uma miopia, que é o desconhecimento da realidade espiritual da vida. Todas essas escolas, elas são excelentes e trazem grandes contribuições para o aprendizado humano, não devem ser desprezadas. O que elas não conhecem é que nós somos um espírito imortal. E aí é que está a diferença da visão espírita para a visão dessas escolas. Na doutrina espírita, e é isso que a gente tem que, às vezes, entender, que as palavras podem ter o mesmo nome, mas elas têm acepção diferente. Então, quando você fala livre-arbítrio, na doutrina espírita, ela tem um sentido diferente do que o sentido dessas escolas que eu citei. Todas são respeitáveis e a doutrina espírita reconhece a influência da matéria, e aí coloque-se aí, entre aspas, influência da matéria do inconsciente, do cérebro, da genética, a influência social, dos condicionamentos, da educação. A doutrina espírita reconhece tudo isso. Os espíritos, eles já desde a época de Kardec, nos alertam para essas interferências, né? Mas a doutrina espírita vai colocar como fator fundamental não só o espírito imortal, mas também a evolução. E aí é que está o título da nossa palestra, porque o livre-arbítrio, que a doutrina espírita fala, parte do suposto que há um Criador, Deus. Deus nos criou e colocou dentro de nós, da nossa essência, que é divina, a consciência. Então, mesmo o indivíduo, lá no início do seu processo evolutivo, ele tem íncito a noção do belo, do divino e do maravilhoso. Claro que quanto mais primitivo você é, mais limitado é o alcance do seu entendimento e das suas ações, é óbvio. Então, a doutrina espírita ela vai falar para nós que o desenvolvimento, lá no item 780 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim para a gente: o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, Dr. Jorge Andréa, no seu livro Impulsos Criativos da Evolução, Dr. Jorge Andréa fez esse gráfico aqui. Nesse gráfico, envolve a evolução do ser desde que antes do ser humano, antes de se tornar humano. E nesse gráfico, vocês estão vendo, à medida em que o indivíduo evolui, vocês vejam, o triângulo do determinismo está para cima e o triângulo do livre-arbítrio está para baixo. À medida que o indivíduo
evolui, o triângulo do determinismo diminui, porque a influência da matéria, a influência do cérebro, da sociedade, da cultura, da genética, diminui. E o indivíduo age sem essa influência. Então, à medida que o espírito evolui, ele se depura e o seu livre-arbítrio se amplia. A doutrina espírita sempre falou isso. Ela não nega as influências que a sociedade exerce sobre a gente, que são óbvias. Ela não nega a influência do cérebro, ela não nega a influência do inconsciente. O que ela traz de novo é isso aqui, a evolução espiritual do ser. Então, é claro que o homem de 100 mil anos atrás, ele tinha uma noção de vida e de mundo muito primária. Ele precisava sobreviver. Então, suas escolhas, elas eram escolhas como? Escolhas limitadas ao nível de compreensão, mas eram escolhas. E é justamente a doutrina espírita, ela vai ter uma ligação de seus princípios básicos. Evolução espiritual, lei de causa e efeito, livre-arbítrio. Por quê? A lei de causa e efeito, ela vai nos trazer a questão de que você recebe aquilo que você faz. Fez, recebeu. É a causação universal. E, justamente, ao você se mover, você tomar uma decisão, você tem uma reação dessa decisão. Então, essa reação é proporcional ao nível de entendimento de quem faz a ação. Então, vejam como o livre-arbítrio ele está atrelado na doutrina espírita, está atrelado à lei de progresso, à lei de causa e efeito e à bondade de Deus, às leis divinas e naturais. Então, vamos lá, vamos ver. Por que está ligada à lei de causa e efeito? Porque eu só posso receber algo bom ou algo ruim segundo os meus atos. Então, o indivíduo, independente do nível de evolução, se primitivo ou se contemporâneo, como nós somos hoje, ele só pode, a lei de causa e efeito só funciona se você tomou essa decisão. Por isso que uma ação ela pode ter efeito diferente dependendo do nível de entendimento e de liberdade que a pessoa teve para tomar aquela decisão. Exemplo, um dos claros exemplos do uso do livre-arbítrio, o suicídio. Alguns casos de suicídio, a pessoa ela já está num nível tão alto de depressão que ela nem sabe mais o que está fazendo. Ela não está totalmente lúcida. O seu nível de emocional é tão grave e tão sério que ela já não sabe, ela não está totalmente livre para tomar uma decisão consciente. Então, quando ela faz esse triste ato, é diferente de uma pessoa que está lúcida e faz o ato. As consequências de cada um serão diferentes no mundo espiritual. Por quê? Porque ao tomar essa decisão, não estava consciente do que estava fazendo, ele não estava com o seu livre-arbítrio, ele estava totalmente envolvido pela força dos condicionamentos do seu processo emocional. E qual é, apesar dele ter isso, ele não tem isso por acaso. É claro que ele teve, ao longo de muitas vidas, chance de construir uma saúde emocional que não construiu. Mas, de qualquer maneira, naquele momento que ele fez o ato, há uma série de atenuantes que tornam aquele ato, levam aquele indivíduo
há uma experiência no mundo espiritual diferenciada de outros. Então, nem todo suicídio tem o mesmo... Todo mundo vai para o Vale do Suicida, não é assim. Há muitas diferenciações, porque cada caso é um caso. E não somos nós que julgamos. Deus colocou na consciência de cada um as leis divinas. Então, quando nós agimos e nos movimentamos, nós agimos ou em sintonia com as leis divinas ou em não sintonia com as leis divinas. Essa movimentação vai trazer a ação, traz a reação. E a reação vai trazer o que você tem que receber, né? Em termos de provas e expiações. Determinismo. O determinismo, de onde surgiu a ideia de determinismo? A ideia de determinismo, ela é muito antiga. Para nós, vários povos eram muito deterministas. No nosso caso, nós temos uma influência muito grande do Ocidente da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela tinha uma visão de fatalidade determinística terrível. Para os gregos, nós vivíamos uma fatalidade total e você não conseguia fugir do seu destino. Essa visão grega, ela é retratada no mito de Édipo, por exemplo, em que o indivíduo nasce, né? E ao nascer Édipo, é falado para o seu pai, quando o pai leva ao oráculo, o oráculo diz o seguinte: a Édipo, isso, gente, é o mito grego. Eu estou contando para vocês, com rápidas palavras, só para vocês terem uma ideia, como os gregos eram fatalistas. A Édipo está fadado o destino de matar seu pai e casar com sua mãe. É lógico que o rei de Tebas, ao saber disso, mandou que um servo seu levasse e matasse Édipo, o bebê. O servo levou a Édipo, porque é claro que o rei não queria que esse bebê, quando crescesse, matasse ele e casasse com a sua esposa. O caçador, o servo do rei de Tebas, levou o bebê para o meio do mato e lá deixou. Ele não teve coragem de matar, deixou lá. Édipo é porque ele tem problema no pé. E aí, passou por ali uma pessoa e ouviu o choro do bebê. Ouviu o choro de bebê, viu que era uma criança e levou para uma outra cidade. Lá nessa outra cidade, o rei dessa cidade não tinha filho e adotou Édipo. E Édipo cresceu, se tornou um grande guerreiro. E quando ele chegou a uma certa idade, 18, 19 anos, extremamente bravo, extremamente guerreiro, ele foi no oráculo da cidade dele, nessa outra cidade. E o que o oráculo disse sobre ele? A Édipo está fadado o seguinte destino: matar seu pai e casar com sua mãe. Édipo, quando ouviu aquilo, ficou terrificado. Ele amava o pai dele, ele amava a mãe dele. Ele jamais mataria o pai. O que Édipo não sabe é que ele é adotado. Então, Édipo, horrorizado com esse destino, sai da cidade em que vive porque ele não quer matar o pai dele e ele não quer casar com a mãe dele. E Édipo não sabe que é adotado. E ele sai da cidade. Em direção a Tebas, Édipo encontra uma caravana e Édipo não sai da frente. E o líder da caravana briga com ele e ele não sai da frente. Os dois empunham as espadas e lutam. Édipo era um grande guerreiro. Ele mata o homem, o líder da caravana. Quem era o líder da caravana? O rei de Tebas, o pai verdadeiro de Édipo. Édipo matou o pai sem saber.
Passou um tempo, Édipo, andando por aquelas regiões, encontrou com a esfinge. A esfinge era um ser que trazia um enigma. Ele jogava uma charada e você tinha que decifrar a charada. E ela dizia: decifra-me ou eu te devoro. Se você não matar a charada, eu te devoro. E essa criatura, ela já tinha feito várias mortes. E ela lançou uma charada para Édipo. E ao lançar a charada para Édipo, Édipo decifrou a charada. E aí ela se joga no abismo. Édipo venceu a esfinge. Só que Tebas tinha sido muito prejudicada quanto ao mito, né? Tebas tinha sido muito prejudicada porque a esfinge tinha feito muito mal, matou muita gente. E havia, então, uma promessa, que aquele que acabasse com a esfinge desposaria a rainha de Tebas, que estava viúva. Quem era a rainha de Tebas? A mãe original de Édipo. E acabou, então, que Édipo acaba acaba realizando o seu destino. Toda essa história que a gente contou é para a gente entender como é que os gregos viam a fatalidade. Você não tem como escapar do seu destino. Essa visão fatalística, a doutrina espírita nos diz que não. Porque ou existe esse fatalismo total, absoluto, condicionado pelo cérebro, ou pelos deuses, ou pelo inconsciente, ou o indivíduo tem uma alma que evolui. Porque para ele evoluir, ele precisa ter o livre-arbítrio. Porque senão, tudo o que acontece conosco é uma grande injustiça. Porque eu não fiz, eu estou sofrendo, mas eu não mereço esse sofrimento. Por quê? Eu não tinha conhecimento. Entende a armadilha? Por isso que o livre-arbítrio ele está atrelado justamente à evolução e lei de causa e efeito. Se eu sofro uma consequência, eu só sofro essa consequência, boa ou ruim, porque eu agi antes. E se eu estou sofrendo essa consequência, é porque eu tinha condições de não fazê-la, porque senão eu não receberia, eu não seria a minha consciência divina, onde Deus colocou suas leis, ela não me puniria. Eu não sentiria culpa. A lei de causa e efeito não me atingiria. Então, quando você, numa reunião mediúnica, vê um espírito desencarnado sendo perseguido 250 anos porque foi feitor de escravos, e ainda haviam escravos, ex-escravos desencarnados perseguindo ele não é inocente. A lei de causa e efeito está pegando ele no pé e quando ele reencarnar ainda vai trazer uma série de problemas para ele, que a gente não tem ideia de quais sejam, é porque há 250 anos ele já tinha consciência de que escravizar é errado. Ah, mas é uma alma primitiva? Não. Se fosse uma alma primitiva, ele não ficaria tanto tempo preso a injunções tão dolorosas. Então, compreender, por exemplo, o umbral, as regiões inferiores do mundo espiritual, é compreender que essas regiões só existem devido ao livre-arbítrio. Por isso que no título dessa palestra a gente quis colocar o tema livre-arbítrio e evolução espiritual. Ah, mas então a fatalidade não existe? Fatalidade, gente. Fatalidade. A gente precisa entender um outro detalhe, um conhecimento que a doutrina espírita traz. A doutrina espírita, ao falar de reencarnação, ela fala assim, ela nos explica:
Eu hoje estou reencarnado. Antes de reencarnar, eu estava num lugar. Ok? Então, entre uma encarnação e outra, eu estava num período entre vidas. Eu estava na erraticidade, no mundo espiritual, e lá no mundo espiritual, dependendo dos méritos, dos conhecimentos, das conquistas, houve uma coisa chamada planejamento encarnatório. E dentro deste planejamento encarnatório, algumas coisas da nossa vida pessoal, questões ligadas a local onde vai nascer, os pais, as situações que você vai passar, as dificuldades, os desafios, os benefícios. Isso está mais ou menos planejado. Então, não é um fatalismo, o que é? É das provas e expiações que você já vem antes de nascer, que está mais ou menos pré-determinada. Porque é fruto do quê? Do seu planejamento encarnatório. Então, você pode estar sofrendo expiações e provas que você tem que sofrer, porque é fruto do que você mesmo planejou ou que você mesmo semeou no passado. A gente contou ontem, no estudo que a gente faz do Livro dos Médiuns, num caso que aconteceu que foi narrado por Altivo Panfiro, que foi presidente muitos anos do Leon Denis. Ele contou isso numa palestra, que o Altivo ele frequentava nos anos 60, início dos anos 70, o Congonhas do Campo, onde vivia o grande médium José Arigó, com o Dr. Fritz, com curas maravilhosas. E num certo dia, narra o Altivo, que chegou um senhor, na casa dos 60 anos, se apresentou para o Dr. Fritz, e o Dr. Fritz chegou para a multidão, porque ficava cheio, né? Se alguém aqui tem problemas de pudor, por favor, sair, né? Porque eu vou pedir para o senhor abaixar as calças. E o senhor foi, abaixou as calças, e toda essa parte geniturinária estava sendo comida pelo câncer. O câncer já estava externo. Era uma coisa complicada de ver, realmente, chocante. E aí o doutor Fritz chegou para esse senhor e falou: o senhor tem religião? Aí ele falou: tem. Então, o senhor, eu não posso fazer, não tenho nada para fazer aí. O senhor ore, porque o senhor vai morrer disso aí em breve. E aí o senhor, se imagina, ele levantou as calças e saiu. Aí o doutor Fritz chegou para o público: vocês acharam que eu não ter compaixão? Vocês acharam eu ser ruim? Se eu dissesse o que esse senhor fez com muitos de vocês que estão aqui há 100 anos atrás, vocês iam correr atrás dele com um pedaço de pau. O jeito do Dr. Fritz falar pelo José Arigó. Por que nós estamos trazendo esse caso aqui? Causa e efeito. Seja lá o que esse senhor fez há 100 anos atrás, ou seja, na casa dos 1860 e pouco, que nós não temos ideia, ele fez a outras pessoas e marcou na sua consciência. Logo, ele marcou no seu perispírito. E, ao renascer, ele trouxe essas tendências, que é tipo um fatalismo. Por quê? Porque está preso pela lei de causa e efeito. Movida por onde? Pelo quê? O que fez isso? O livre-arbítrio. Ele, ao usar o seu livre-arbítrio de forma equivocada, sofreu as consequências do mesmo nessa vida. Então, percebam como lei de causa e efeito, ação e reação, está atrelada intimamente à doutrina espírita, na doutrina espírita. A liberdade de agir traz o plantio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.
Mas as escolas que falam sobre isso, vários pensadores, a gente não tem, a gente tem que ler tudo, aprender com todos, mas o nosso referencial é o espírito imortal em evolução. É o que nos torna diferentes dessas outras visões. A sociedade influencia? Claro que sim. O inconsciente influencia? Sim. Há condicionamentos culturais, sociais, genéticos? Sim. E à medida em que você evolui, por isso que a gente mostrou o gráfico, né, do Dr. Jorge Andréa, na medida em que você evolui, essa influência ela vai diminuindo. Conta a Anete Guimarães que... mas Freud nega, então. Skinner nega também. E o sociólogo, como Karl Marx, também. Eu sei, mas a gente já falou. A questão toda é que essas pessoas elas falam, a partir das suas escolas, um olhar míope. Elas não entendem que há um espírito imortal. Elas não entendem que há um Deus que cria as almas, os espíritos. E elas não desconhecem completamente a reencarnação. Então, é óbvio que essas escolas, eu vi num programa um neurocirurgião falar claramente que para ele não existe livre-arbítrio, tudo é determinado pelo cérebro. É óbvio, ele não tem a visão espiritual, ele não sabe que nós somos um espírito imortal. E aí fica a grande questão para a gente, é que o nosso livre-arbítrio ele precisa ser utilizado nesta encarnação com maior discernimento. E como é que a gente pode usar a nosso livre-arbítrio com mais maturidade e mais discernimento? Através da lei de amor. Nossas pequenas ações do dia a dia, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas simpatias e antipatias vão criando causas e efeitos à nossa frente. Daí que nós temos que romper com a visão antiga, que era moralista, e começar a entender a visão nova, que é: eu sou o senhor do meu destino. Eu preciso construir, para mim, a felicidade. E essa felicidade eu preciso escolher já com as minhas ações, com meus pensamentos e com meus sentimentos em direção aos outros. Quanto mais eu me magoo, quanto mais eu odeio, quanto mais eu não perdoo, quanto mais eu me encolero, mais eu estou usando as minhas ações livres para me aprisionar a uma teia movediça que só me estaciona. Eu fico ninguém regride, mas você fica estacionado. Então, a doutrina espírita, além disso, nos diz que o que liberta o homem das injunções da matéria é o amor. Só que isso é muito bonito de ser dito. Eu tenho que levar isso ao meu cotidiano, onde eu ajo no bom dia ao motorista, quando eu entro no ônibus, na solidariedade às pessoas, no perdão, na compaixão, na misericórdia, no amparo, na oração, no socorro, no respeito. Nesse dia a dia da minha vida, eu tenho que colocar as minhas decisões focadas nas ideias que eu digo que eu amo. Ora, se eu amo as verdades espirituais, eu tenho que vivê-las. Eu tenho que vivê-las com as pessoas com quem eu tenho contato. Então, o livre-arbítrio se torna o teu atuação focada
num projeto e num objetivo maior, que não é só o viver pelo viver. É quando você, enquanto encarnado, toma a decisão de romper com o homem velho, com aquelas velhas ações repetidas em que a gente está sempre se defendendo, preso a nossas mágoas, preso a nossas inibições, preso à nossa indiferença. A gente rompe com esse passado. E, através do discernimento, da livre escolha, você entende o macromecanismo que rege o cosmos, que é o amor. E você começa a dirigir de forma consciente e voluntária as suas ações em direção a esse amor. Mas se eu digo que eu amo a Deus, eu te amo, ó Pai, eu te amo, Jesus, eu tenho que amar a criação, porque senão a palavra é vazia. E esse amor à criação, ele tem que se reproduzir em atos. E aí você vai começar a quebrar os determinismos animais causados pela influência da matéria na gente, porque você vai começar a entrar no amor. Mas tudo isso, gente, percebam bem, o que a doutrina espírita faz com a gente? Tem que ser voluntário. Essa busca, ela não é impositiva. Ela tem que ser porque você entendeu. Por isso que a doutrina espírita, ela esclarece, ela não impõe. Porque a imposição é uma mentira e uma negação do quê? Do livre-arbítrio. Com fome. Com fome não, Adib, com fome não. Teu microfone abriu. E aí, o que acontece? Foco, objetivo, organização da sua vida. Isso não precisa ser só lá antes de nascer. Eu preciso organizar minha vida dentro dessa visão de mundo que eu já reconheço como sendo real. A gente não tem aqui que se preocupar com a pessoa que entende que o mundo é regido pelas ideias materialistas. A gente não tem que se preocupar. Cada pessoa tem o direito de acreditar no que quiser. E nós também. Então, nós que já temos o conhecimento espiritual, né? Você que já viu o seu próprio corpo, teve um desdobramento, viu o seu próprio corpo. Você que já viu espíritos desencarnados. Você que teve numa colônia espiritual, lá no alto da montanha. Você que sabe que é imortal. Você que teve uma experiência de quase morte. Você que sabe que é imortal, não pode se prender a visões que são apenas materialistas. Não deveria. A gente tem que avançar para uma visão maior, que é o quê? Como eu, nessa encarnação, ainda, utilizo o meu livre-arbítrio de uma forma que seja positiva para mim. Quer ver um exemplo? Hoje, eu vi uma reportagem. A reportagem dizia o seguinte: líder do movimento anti-máscara nos Estados Unidos morre de Covid aos 30 anos. Ele, no ano passado, liderou nos Estados Unidos vários movimentos para que não se usasse máscara e também não se vacinasse. E ele tem 3 filhos e a esposa está grávida do 4º filho. E ele morreu. Com 30 anos. Pegou Covid e morreu. Percebam o seguinte: o uso do livre-arbítrio dele foi pleno. Apesar dele ainda ter muita ignorância de visão de mundo, porque ele tem uma ruptura com a visão da ciência. Mas
por ser ignorante, ele não morreu? Morreu. A ignorância dele isentou ele das consequências dos atos dele? Não. Então, o que a pedagogia divina está me dizendo? Lá nos Estados Unidos também, essa semana passada, o casal que se recusou a tomar vacina, os dois morreram. Estados Unidos e Brasil, boa parte das pessoas que estão internadas não se vacinaram. Isso, gente, é o uso do livre-arbítrio. Ah, mas a pessoa tem pouco entendimento. Ela não está sofrendo, não? Tá. A causa e efeito não agiu nela? Agiu. Então, é o livre-arbítrio. Ah, mas a visão dela não é espiritualizada, não é avançada? Ainda não. Ainda não. Mas ela é imortal. Ela desencarnou hoje, na próxima vida, talvez ela aprenda. Eu queria compartilhar com vocês um videozinho pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É bem didáticozinho. Me avisa, Jaqueline, se vai ficar bom, tá bom? O som. Vamos lá. Imagina que o indivíduo ele tem a opção A, a opção B, a opção C. Não estamos falando em certo e errado, não. E ele, o que é o livre-arbítrio? Ele escolhe A. A vai levar ele a essa e essa experiência. B, a essa e essa experiência. C, a essa e essa experiência. Ao escolher A, ele vai ter experiências aqui, aqui e aqui, que vão trazer ele felicidades ou dores. Eu não estou trazendo aqui juízo de valor, não importa. E causa e consequência. Aí aqui, ele chega aqui, o indivíduo, e ele tem A1, A2 e A3. Aí ele escolhe A3. Essa escolha vai estar ainda presa a condicionamentos, etc. Mas é isso que a gente chama de livre-arbítrio. Depois de A3, ele vai ter A10, A11, A12. Ah, mas o nível de entendimento dele ainda é baixo. Não estou falando aqui que é em certo e errado, bom ou ruim. Mas ele, à medida em que ele se move, que ele escolhe, ele vai ter experiências específicas de cada caminho escolhido. E assim que a didática divina vai dando a ele aprendizado, provas de crescimento. Entendeu? Ficou legal, Jacqueline? Deu para ô Luísa? Vocês ouviram o vídeo, gente? Ficou baixinho, Anderson. Ah, é? Ficou muito baixo, né? Uhum. Mas deu para ouvir, não? Baixinho. Deu para ouvir algumas coisas. Fala aí se vocês ouviram. Bom, enfim. O que a gente queria dizer com isso é que as pequenas escolhas que a alma faz desde que ela se torna um ser humano, vão determinando, independente de ser algo bom ou ruim, essas escolhas, que quanto mais primitivo é o indivíduo, a gente não pode falar de bom e ruim, é dentro do limite do entendimento que esse espírito tem. Essas pequenas escolhas vão trazendo as consequências delas. Então, a vida vai dando a esse indivíduo mais experiência. E é assim que a didática divina ela traz para nós, a gente propõe ao mundo e a reação. E isso torna
esse pequeno, ainda que você seja um espírito ainda em aprendizado, essa interação com o mundo material vai trazendo a você uma visão de mundo que se amplia, porque você, nas suas relações com a realidade, essa realidade reage a você e você aprende. Algumas vezes com dor. Algumas vezes... Gente, o homem de 100 mil anos atrás, ele tinha uma missão muito importante. O homem primitivo de 100 mil anos atrás, ele tinha uma missão que era fundamental: se manter vivo para que a humanidade continuasse existindo. Essa era a prioridade. Se esse homem de 100 mil anos atrás ele fica extinto, nós não existíamos aqui hoje. Então, esse homem de 100 mil anos atrás, ele é primitivo, a sua visão de mundo é limitada, e ele está começando a construir o seu discernimento. Então, é óbvio que o mundo material, ou seja, temores, as limitações, agem muito mais sobre ele do que sobre nós hoje. Anete Guimarães nos falou de Champollion e como a família de Champollion, o homem que decifrou a Pedra de Roseta, era caucasiana, todo mundo de olho azul, e ele, Champollion, nasceu moreno, como se fosse um oriental. E, segundo ela, ele teria sido um grande faraó do passado no Egito. E por que ele quebrou a genética, segundo o que ela diz nessa palestra? Porque como ele é um espírito que domina é um pouco mais evoluído, até mesmo a genética básica, que é seguir a aparência dos pais, ele domina. Então, o espírito, quanto mais ele evolui, mais ele domina as injunções culturais, os traumas, os medos, as injunções econômicas, as injunções genéticas. Por quê? Porque ele está no livro, na codificação, o que eles vão dizer para a gente? Ele está deixando que as coisas da matéria fiquem para trás. Então, o nosso desafio, ao olhar para Champollion, é: como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? Aí Jesus traz para nós a receita de ouro. Ame a seu próximo como se ele fosse você. Ame as pessoas como se não houvesse amanhã, porque, na verdade, não há. Isso não foi Jesus que falou, não. Foi Renato Russo. Mas Jesus falou também assim: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Essas regrinhas, elas começam ao agirmos assim, não importa o nosso nível evolutivo. Se nós agirmos assim, nós vamos diminuir as ações de repercussão negativa e aumentar as ações de repercussão positiva. A regrinha de ouro do amor nos põe no foco da sintonia com Deus, com a natureza, com a vida. E nós renascemos para isso. Nós renascemos para evoluir. E evoluir amplia a nossa capacidade de se emancipar das influências terrestres. E como o livre-arbítrio, no início do homem primitivo, é essa longa jornada em que eu vou, cada um de nós, caminhando devagarinho, a gente chega e vai ampliando o nosso discernimento. Então, o processo evolutivo ele é lento? Ele é lento. Ele é muito lento. Mas hoje, nós que aqui estamos, graças às luzes do conhecimento espírita, já podemos levar para nossas almas o uso da vontade focado na assistência,
no perdão e na ampliação do nosso sentimento para todos os seres e coisas, diminuindo o nosso orgulho, diminuindo o nosso egoísmo e ampliando a fraternidade. Vai ser isso que vai nos tirar dos determinismos condicionantes da matéria, porque a matéria, ela é muito avassaladora, ela nos ilude. Como dizem os indianos, a matéria é maya, a ilusão. E justamente a gente se magoa, a gente se aborrece, a gente morre, a gente mata, porque a gente fica iludido pelas forças condicionantes da matéria. Se espiritualizar é justamente você usar as suas ações livres de uma tal forma que elas se ampliem. E a gente veja, Kardec diz, dá o exemplo do homem em cima da montanha, que vê mais longe. Esse exemplo é ótimo para a gente entender como o conhecimento espiritual amplia a nossa visão. Você amplia a sua visão. Você é o homem da montanha que vê o carro, a ponte e o abismo. Então, quanto mais você evolui, mais a tua visão de mundo e você reencarna acertando, com mais acerto do que erro. É possível? É possível. Se nós focarmos na lei áurea do Cristo, com motivação, entendendo que isso não é uma fantasia, nós somos espíritos imortais. Nós estamos nos revendo de novo, e de novo, e de novo. Não tem... De novo, de novo. A gente está se revendo de novo, aos trancos e barrancos. Quanto tempo mais nós vamos guardar essa mágoa? Quantas vidas mais nós vamos ficar emburrados? Quanto tempo mais a gente vai se permitir não amar, não perdoar e não servir? Eis a hora da urgência da evolução. O mundo está nos dizendo que são chegados os tempos. Então, nós, espíritas, precisamos abrir a nossa alma para a vivência do amor em sua plenitude. Não ontem, mas agora. Agora é o momento de nós testificarmos o uso do nosso livre-arbítrio para amar e servir, para romper com o homem velho, para sentir a presença de Deus, o reino de Deus que está no meio de nós. Só assim, finalmente, teremos vencido a primeira etapa de nossa evolução, deixado a animalidade para trás. Enquanto não fizermos isso voluntariamente, porque queremos, ainda ficaremos presos às encarnações expiatórias dolorosas. A decisão é inteiramente nossa. O conhecimento está aí. Usemo-lo para nosso próprio benefício, para nosso próprio sucesso. Agradeço a paciência de vocês. Espero que esse estudo tenha sido útil para vocês, como foi para mim. Tá? Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire e que Jesus esteja conosco hoje e sempre, guiando nossas consciências. Graças a Deus. Nós agradecemos demais a presença do Anderson aqui hoje, com esses ensinamentos, né? com esse assunto maravilhoso de livre-arbítrio. Agradecemos demais a presença de todos que estiveram aqui conosco, pelo YouTube, pelo Facebook, nos dando essa alegria. E, para encerrar, vamos pedir ao amigo Anderson que possa fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, toda vontade, sustentador da vida, aqui estamos, Senhor, espíritos endividados e aflitos, angustiados, Senhor, mas suplicantes. Vem, Jesus, vem, ó Pai, vem em nome do Cristo, em nome do amor, abençoar nossas casas, trazer para nós, Senhor, o equilíbrio, o alento e o socorro. Pai amado, permita que o anjo de luz, o Cristo, esteja em nossas casas nessa noite, trazendo paz espiritual, que todas as pessoas, Senhor, que estão conosco ao vivo nesse instante, que as equipes espirituais, os franciscanos, os amigos espirituais, em nome do amor,
possam levar seu passe magnético espiritual, Senhor, nos abençoando, nos tocando, limpando, desbloqueando nosso pulmão, desbloqueando a nossa visão, desbloqueando todos os nossos centros de força. Um só sentimento se une em gratidão a Ti, ó Pai, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, porque sentimos nesse instante, Senhor, esse passe magnético à distância que estamos recebendo. Em Teu nome, ó Pai, em nome do Cristo Jesus, em nome do amor, Senhor, em nome de todos aqueles que financiaram o nosso renascimento, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida. Fica conosco, ó Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, ótima semana e até a próxima segunda, se